lugar comum falar-se do filme das nossas vidas. É um lugar comum dizer-se que o tempo é o que fazemos com ele. É um lugar comum dizer-se que no centro está a virtude. Mas não é comum juntar estas três ideias num só lugar. O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro celebra 50 anos. Tendo em conta o quão preenchidos foram, valem por mais de 100. Mas tendo em conta o que esta equipa ainda quer fazer, são só o início. E para encontrar o início desta história, é preciso recuar ainda mais no tempo. Porque, para nos inspirarmos para o futuro, temos, antes de mais, de mergulhar no passado. A história destes 50 anos não começa em 1968, mas sim 27 anos antes. Em 1941 é constituída a Liga Portuguesa contra o Cancro enquanto Associação Cultural e de Serviço Social, uma entidade de referência que assumia como objetivos aqueles que são, afinal, os 4 pilares nos quais ainda hoje assenta o edifício da atividade diária deste núcleo. O apoio ao doente e à sua família, a promoção da saúde, a prevenção da doença e o apoio à formação e investigação em oncologia. Portugal era um país muito diferente, deixado intacto pela Grande Guerra, mas ainda com enormes atrasos civilizacionais, maquilhados por alguma ostentação das memórias de um passado épico. A taxa de iliteracia era colossal, os números do analfabetismo eram confrangedores e a escassez de informação existente levava a inúmeros preconceitos em relação à saúde. O cancro era uma doença misteriosa, desconhecida da população. O cancro era igual à morte. A maior parte dos cancros nessa altura era diagnosticada numa fase muito avançada. Com a ciência da época e com o esforço imenso de sempre de pessoas íntegras, o objetivo da Liga Portuguesa contra o Cancro foi sendo atingido. Para lá dos tijolos dos edifícios, para lá do desenvolvimento tecnológico que podemos obter, são as pessoas que asseguram a continuidade no tempo desta instituição. Os cuidadores de então, tal como os de hoje, deram corpo a uma tradição de praticar o bem que edifica o espírito humano. Os constantes exemplos de coragem dos doentes deram todo o alento necessário para continuar. Assim foi crescendo. E em 1968, a Liga Portuguesa contra o Cancro ganha forma na região centro com a constituição do que mais tarde viria a ser o Núcleo Regional do Centro. Em 1968, no dia 20 de abril, foi constituída uma comissão instaladora presidida pelo professor Guilherme Braga da Cruz e teve a sua primeira direção em 1971, presidida pelo Dr. Álvaro Barbosa Ribeiro. O Dr. Rocha Alves, conjuntamente com o Dr. Dário Cruz, foram o motor e os dinamizadores desta instituição. O Dr. Rocha Alves, sobretudo, teve uma visão de descentralização do voluntariado e por isso nós hoje em dia temos grupos de voluntariado comunitário em todos os concelhos da Zona Centro. Ao longo das décadas seguintes, esta entidade continuou a assegurar a mobilização de toda a região para o combate unido contra o cancro. E como núcleo regional, garantiu a proximidade na resposta a todos os casos. Porque, para se apoiar um doente e uma família, é preciso fazer parte dela. Foi um trabalho ciclópico, principalmente na criação dos grupos de apoio a nível concelhio e que mais tarde passamos aos grupos de apoio de freguesia.
foi importantíssimo porque, ao esclarecer as populações, estamos a chamá-las para nós, para virem, na realidade, colaborar no rastreio. A Liga foi pioneira em várias áreas, sobretudo no rastreio do cancro da mama. Estas ações viriam a aumentar a esperança e a qualidade de vida de milhares de mulheres, de milhares de famílias. E sabemos que quanto mais cedo for diagnosticado um cancro, maior a probabilidade da sua cura. Do Núcleo Regional do Centro foi o primeiro a fazer o rastreio do cancro da mama e foi também o primeiro a ter o rastreio em todos os concelhos do distrito. Na década de 90, o grande traço dominante foi o rastreio de cancro da mama, que se iniciou em termos de projeto piloto em 1986 e que depois, em 1990, foi integrado na rede europeia de programas de rastreio de cancro da mama da União Europeia. Foi uma década em que se cobriu totalmente a região centro de implementação, de finalização de tudo aquilo que tinha sido preparado nas décadas anteriores, nomeadamente na década de 80. Os três grandes eixos de intervenção social foram a saúde, a educação e a comunidade. Todos os elementos da Liga palmilharam a região centro, conheceram as suas gentes, freguesia a freguesia, lugar a lugar. Espalharam a palavra. Cancro não é sinónimo de morte. E porque é possível vencer e viver após o cancro, lutaram lado a lado com muitas mulheres, na certeza do triunfo. Em nome de muitas mulheres, agradecemos. Mas agradecemos em nome também de homens, maridos, pais, filhas e filhos. Agradecemos em nome de mães, avós e netas. E agradecemos coletivamente, porque a Liga Portuguesa contra o Cancro cresceu para nós e por nós, porque vive do esforço dos cidadãos que nela acreditam e para ela contribuem. Ao longo da década de 90, a metodologia dos rastreios foi consolidada e o movimento Vencer e Viver descentralizou-se por todas as capitais da região centro. Foi também por esta altura que as primeiras ações de prevenção nas escolas tiveram o seu início e o voluntariado hospitalar no Instituto Português de Oncologia de Coimbra se tornou uma realidade. O movimento Vencer e Viver de apoio às mulheres com cancro da mama foi criado em 1986. Toda essa experiência também permitiu que progressivamente houvesse outro tipo de movimentos de apoio ao doente que no fim da década de 90 e nomeadamente já neste século foram sendo criados e são vários. Criámos o movimento de voluntariado hospitalar no IPO em 1996. Desenvolvemos-lo em toda a região centro, com algum tipo de descentralização, sempre com a tentativa de dar estes cuidados para que as pessoas no seu local de residência tenham acesso a este tipo de atividades. Esta é a nossa primeira prioridade, é o apoio ao doente oncológico e aos seus familiares. Para isso é que a Liga existe. Porque foi sempre um sinal de esperança, o Núcleo Regional do Centro congregou cada vez mais pessoas. À entrada do novo milénio, crescia a exigência, que trouxe maior profissionalismo e organização, e mais pessoas dedicadas à luta contra o cancro. Além de uma estrutura de proximidade comunitária com mais de 1.200 voluntários, iniciou-se a profissionalização dos serviços de apoio ao doente, atendendo aos novos desafios sociais. À dedicação de sempre juntaram-se cada vez mais o conhecimento científico e os meios tecnológicos, porque o combate ao cancro faz-se pela força do espírito, mas também pela perseverança do estudo e pela paixão pelo conhecimento. Realmente o trabalho foi aumentando, houve necessidade de criar aqui algumas áreas de profissionalização para incrementar toda a ajuda aos doentes e aos seus familiares. E portanto é isso que se começou a verificar em 2000 e que vem até hoje.
Anteriormente havia algum apoio à formação para um médico se deslocar a um congresso, para a aquisição de um livro, etc., mas com verbas bastante limitadas. Neste momento, através de bolsas, através de um apoio direto a um centro de investigação da Universidade de Coimbra ligado à Faculdade de Medicina, ultrapassa bastante já os 200.000 ou 250.000 euros por ano. Ao longo da primeira década do século XXI, o Núcleo trabalhou para que houvesse uma crescente mobilização de recursos para o apoio à formação e investigação em oncologia e desenvolveu projetos de educação para a saúde desde a primeira infância até ao ensino superior. A direção, todos os elementos da Liga fizeram uma aposta, começar por as idades básicas, o ensino básico e para o ensino universitário. E surgiu a ideia de formar os próprios professores, formando os professores nestas áreas da educação para a saúde, capacitando-os para serem eles a desenvolver esses projetos nas suas escolas. A Liga Portuguesa contra o Cancro cresceu na medida da esperança que conseguiu dar e continua a crescer porque há cada vez mais formas de dar esperança a quem luta e de dar luta às causas da doença. Ao longo dos anos, o trabalho desta equipa tem feito a diferença para muitas pessoas. E a forma como é feito tem servido de exemplo para muitas outras. Na viagem dos próximos 50 anos do Núcleo Regional do Centro, todos são bem-vindos a bordo. E o bilhete pedido para entrar nessa viagem é somente uma mensagem de esperança a todos os que lutam diariamente ao lado dos elementos desta equipa. Todo este trabalho deu frutos. E estes 50 anos tão intensos que valeram 100, terão de um dia ser 100 que tenham valido por 200. Que tenham valido por mais anos de vida ainda, porque cada doente ajudado é um sinal de esperança para todos os que lutam contra o cancro. E toda a comunidade pode ajudar, desde que saibamos todos ajudar a Liga Portuguesa contra o Cancro e o Núcleo Regional do Centro. A Liga Portuguesa contra o Cancro continua a ter uma missão a cumprir. Essa missão reveste-se de patente utilidade pública, que foi reconhecida em 1966, quando agraciada com a Ordem da Mermerência, e em 2006, quando agraciada com a Ordem de Cristo. E eu decidi, como primeira condecoração no início do mandato presidencial, agraciar com a Ordem do Infante Dom Henrique, que será entregue no termo da celebração dos 75 anos. O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro celebra um passado dedicado a assegurar que todos têm direito a um futuro. E é com a força que o reconhecimento da sociedade lhe dá que vai construir os próximos capítulos da sua história. Ano após ano, década após década. Até que se complete um século de memórias. Memórias essas que importa sempre recordar.